Doença cardíaca congênita. A doença cardíaca congênita é o defeito de nascimento mais comum. O seu nível de gravidade, bem como o tratamento a ser realizado, dependem de cada caso. Atualmente, o nível de sobrevivência aumentou significativamente. A doença cardíaca congênita é um problema que afeta aproximadamente 1% dos nascidos vivos. É um mal que se origina durante a gravidez, à medida que o coração do bebê se desenvolve. A palavra congênita refere-se à patologia presente no nascimento. Isso significa que a sobrevivência aumentou significativamente com relação a esse mal. Aqueles que atingem a idade adulta, mesmo sofrendo de cardiopatia congênita, necessitam de monitoramento detalhado e contínuo para evitar complicações. O que é doença cardíaca congênita? Em vez de falar sobre cardiopatia congênita, deve-se falar sobre cardiopatias congênitas, no plural. Porque, na verdade, é um grupo de doenças, cuja característica comum é a presença de alterações estruturais no coração. Essas alterações são produzidas por uma falha na formação do órgão, durante o período embrionário. O coração do bebê começa a se formar desde a concepção, mas somente após 8 semanas de gravidez ele completa seu desenvolvimento. Para que o coração se forme, normalmente, é necessário que uma série de etapas sucessivas seja cumprida. Geralmente, a doença cardíaca congênita ocorre porque alguns desses estágios não são concluídos no momento certo. O resultado é um coração anormal. Causas. Na grande maioria dos casos, é impossível estabelecer a causa específica da doença cardíaca congênita. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde, OMS, apontou que existem alguns fatores que aumentam o risco de sofrer com essas patologias. Estes são: fatores genéticos. A história familiar aumenta o risco de desenvolver essas patologias. Da mesma forma, as doenças cardíacas congênitas geralmente fazem parte de algumas síndromes cromossômicas ou genéticas, como síndrome de Down, síndrome de Digeorge, SDG, e outras. Infecções. Quando a mãe sofre infecções como sífilis ou rubéola, consequentemente aumenta o risco de que os embriões sofram de malformações. Estado nutricional. O sobrepeso da mãe, o excesso de vitamina A, a falta de iodo ou folato e a presença de doenças como diabetes mellitus aumentam a probabilidade de um desenvolvimento anormal no feto. Fatores ambientais. A exposição a certos produtos químicos, o consumo de álcool e/ou tabaco, bem como o uso de alguns medicamentos, aumentam o nível de risco para o desenvolvimento de doenças congênitas. Sintomas e tipos de doença cardíaca congênita. Os sinais de cardiopatias podem aparecer imediatamente após o parto, entretanto, também podem manifestar-se meses depois. Os principais sintomas de doenças cardíacas no recém-nascido são: dificuldade de alimentação, respiração rápida, lábios roxos ou azulados, atraso no crescimento. Os diferentes tipos de doenças cardíacas congênitas são basicamente classificados em 3 grupos. 1. Problemas devido ao fluxo excessivo de sangue através dos pulmões. Neste tipo de patologias, há um aumento na pressão e esforço nos pulmões, portanto, gera problemas, como canal arterial persistente, comunicação interauricular ou interventricular, canal atrioventricular. 2. Problemas com fluxo sanguíneo deficiente através dos pulmões.
Isso gera cor azul ou roxa clássica nos lábios, porque o corpo não recebe oxigênio suficiente. Portanto, isso inclui problemas, como atresia tricúspide, atresia pulmonar, transposição das grandes artérias, tetralogia de Fallot, saída dupla do ventrículo direito, tronco arterioso. 3. Problemas devido ao fluxo insuficiente de sangue para o corpo. Cavidades cardíacas mal formadas ou bloqueios nos vasos sanguíneos impedem a passagem de sangue para o corpo. Incluem coarctação da aorta e estenose aórtica. Outros dados a considerar. Para prevenir doenças cardíacas congênitas, é indicado que a mãe faça exames médicos regulares durante a gravidez. Além disso, deve usar apenas medicamentos autorizados pelo profissional que está monitorando a gravidez. Por outro lado, é imprescindível evitar a exposição a produtos químicos nocivos. Se você sofrer de diabetes mellitus, é indicado que mantenha seu nível de açúcar no sangue sob controle. No entanto, não importa quanto cuidado seja tomado, às vezes é impossível prevenir uma doença cardíaca congênita, porque existem fatores genéticos e outros desconhecidos que dão origem a esse mal. A cardiopatia congênita tem diferentes níveis de gravidade. Aliás, tudo depende da natureza e gravidade da malformação. Às vezes, as patologias precisam ser resolvidas assim que o bebê nasce, outras vezes, permitem que a criança cresça